Boa noite, boa noite, boa noite pessoal, vai chegando. Já vou chamar a Camila, enquanto vocês vão entrando. Olá, Oi, oi, sua imagem não apareceu aqui ainda, agora sim. boa Oi noite, Camila, tudo bom? tudo bom, graças a Deus. Boa noite, Boa noite. pessoal. Ó, a Esther entrou aí, Ah, eu vi. Oi, todo mundo Esté. entrando. Esté, manda aí pra galera aí o link. Às vezes as pessoas esquecem, né? Eu sempre peço É pra Esté verdade. mandar. Oi, A Ana. pessoa, Boa noite. Iana entrou também, o pessoal também da igreja da paróquia entrando. Dá só um tempinho para o pessoal chegando. Vai falar um pouquinho, Camila. Se apresenta também, né? Explica aí mais ou menos como é que você atua junto à sua paróquia, você é catequista. Vai falar um pouquinho de você. Então, pessoal, boa noite a todo mundo, né? Pessoal aí que eu já conheço, pessoal da paróquia. Meu nome é Camila Fernandes, eu sou catequista da Santíssima Trindade. Minha cidade é Campina Grande, Paraíba. Sei que vocês são de Recife, né? Agradeço desde já o convite de Rodolfo. Vamos falar um pouquinho aqui sobre essa educação, o papel dos pais aí na educação dos filhos, né? De modo que a gente está falando mais para quem tem filhos ou quem quer ter filhos, ou quem atue nessa educação, catequistas, alguém de alguma pastoral que tenha relação com crianças, com a educação no geral, né? Então, quem não tem ainda também vai se preparando aí, que é bom se preparar antes. Até porque todo mundo tem um sobrinho novo, né? Conhece Pronto. algum amigo que tem um filho e que às vezes ter essa noção ajuda a, no mínimo do contato, no mínimo do convívio, né? Pode ajudar também, né? Inclusive até orientar algum pai, alguém que peça ajuda também, sempre aparece, inclusive. É, quem participa diretamente ou indiretamente dessa educação É, das crianças. Porque a gente, como, às vezes, como tio, como familiar, primo, também acaba passando um certo conhecimento ali para eles. E existe uma maneira certa ali de levá-los ao conhecimento, né? De encaminhá-los para isso. Então, qualquer um está apto aqui para essa live, para os conteúdos de hoje. e como é que foi teu primeiro contato? Conta um pouquinho da tua experiência também, nos seus primeiros contatos com a igreja, com a religião. Como é que foi isso quando você era mais nova? Foi comigo, eu cresci em colégio religioso, então a prática religiosa era algo desde sempre, né? Uhum. Então, antes de dormir, minha mãe ou minha avó rezava comigo antes de dormir, tinha aulas de religião, então esse contato para quem vive em um colégio religioso é diário, né? Então você acaba absorvendo e aprendendo pelo próprio colégio. Como é que foi contigo essa questão? Para mim não foi tão rápido assim, tão direto, né? Porque minha família, nós éramos católicos de IBGE, né? Eu posso falar isso até para meus pais hoje, porque agora que a gente vai para a missa todo domingo, que a gente participa ativamente. Na minha infância não era assim. Quem me levava às vezes para a missa era minha avó. E aí a gente aprendia a rezar o texto com ela. Então, desde muito nova, eu gostei de rezar o texto. Assim, eu já tinha isso dentro de mim de alguma maneira, não sei explicar. E aí gostava muito do texto. E meu sonho, inclusive, era estudar no colégio de freira, né? Era o sonho da minha vida. E quando eu entrei no colégio de freira, foi, nossa, um dos dias mais felizes da minha infância. E aí sim eu tinha essas aulas, né, mais direcionadas ao ensino Uhum. religioso e eu pude ir me inserindo aos pouquinhos ali, né, nesse caminho. Tu tinha quantos anos quando tu entrasse no colégio religioso? Mas eu acho que eu já tinha uns 10 anos, 11 por aí. Mas assim, eu gostava já de rezar o texto, então eu já tinha Uhum. alguma coisa, né? Por causa da minha avó. E ela, a questão da catequese, ela foi a primeira catequista. Ela já levou um pouco de catequese para mim, me levava numa missa, falava das músicas, cantava comigo aquelas músicas de Padre Zezinho.
né? Eram as músicas que cativaram muito as crianças da minha época. Era música de Padre Zezinho, um pouquinho de Padre Marcelo Rossi também peguei ali. Da nossa época, Padre Zezinho, até hoje lá em casa, a gente anda cantarolando que nem percebe. Quando vai ver, tá todo mundo cantando junto e nem sabe de onde veio. Já é Né? uma Porque eu boa acho dica, que já é uma boa dica, né, Rodolfo? Assim, é uma espécie isso. de pré-catequese, a questão das músicas dele ali. É isso que eu ia dizer também, porque é um chamativo, né? Porque a música, querendo ou não, prende a atenção da criança. A criança gosta de alguns estímulos, né? E assim, qual é a faixa etária das turmas que tu dá aula? É gente mais nova, gente mais velha, tem todo tipo? Conta um Não, pouquinho. faço assim, de 7 a 12 anos, porque 7 é a idade da razão, né? Então ela entra na catequese com essa idade bem aproximada, ou pertinho de completar 7 anos, ou já com 7 anos. Então, tem essas crianças menores, dessa faixa 7 e 8 anos, tem a criança da faixa 9 e 10 e a de 11 e 12. Então, tem 3 faixas etárias ali, que dá até para conciliar na mesma turma, se for o caso. Se tiver poucas crianças, a gente consegue colocar numa mesma turma. Se tiver muitas crianças, tem ano que tem muito, já faz uns 5 anos por base que eu sou catequista. Então, tem ano que tem muita criança, então tem que dividir em 2 turmas, né? Mas quando tem pouca criança, não tem problema, porque dá para a gente fazer assim uma mediação. É só ter bastante atenção com os mais velhos e os mais novos e aumentar um pouquinho a dificuldade ali para os mais velhos. Porque tem uma abordagem diferente também para cada idade também, né? Tem sim, senhor. Os mais novos, uma abordagem mais simples, e os mais velhos já podem começar a puxar um pouquinho mais, né? Já dá para puxar mais, já dá para exigir. Por exemplo, você, uma dica para catequista, né? Você pode chamar ele como se fosse uma espécie de monitor da turma, né? Ah, já utiliza como exemplo, já pede o auxílio dele para uma criança menor, né? Você pode ajudar aqui a fulaninha que terminar esse exercício, ele vai e ajuda ali. Já dá para fazer uma coisa ali, né? Com O eles. mais velho fica responsável e acaba tendo que ser o exemplo mesmo, né? Acaba tendo que aprender mais e fazer mais para o pessoal para valer É, o posto de mais velho. você tem que transformar aquela dificuldade em alguma coisa ali dentro, né? Então eu faço justamente isso. Ao invés de encarar como uma coisa muito difícil, não, eu tento transformar aquilo ali, né? Tentar fazer com que agregue a turma. Aproveitar que ele é um pouquinho mais esperto do que os outros, então fazer com que ele agregue e ensine os outros menores também. Entendi. Você mais um pouco antes falou, quando citou da sua avó, falou que ela foi a primeira catequista, né, para Uhum. você. Então, você falou que na sua turma também são crianças mais ou menos a partir de 7 anos. Mas para Isso. começar os estudos bíblicos aos poucos, mesmo que uma coisa ou outra, tem idade mínima Não, ou não. não? Ou dentro de casa, assim que aprender a Começa do, falar, começa do bucho. Já no bucho, já bota a musiquinha do Zezinho, um canto já vai gregoriano tocando, para né? acalmar. Mas é sério, gente, não tem idade mínima. Já pequenininho você já pode ler histórias para eles. Essas músicas mesmo podem auxiliar muito nesse início, né? A criança não tá ainda não fala muito, mas você pode ensinar o sinal da cruz, né? Você pode mostrar imagens. Eu tenho uma priminha pequenininha, Mariana, o nome dela, que ela vê a imagem, ela fica botando a mão para dar a bênção. Vê que coisa linda, né? Isso é uma catequese, gente. Isso é uma pequenininha ali, mas você já tá dando aquela educação para ela, né? Então ela bota a mãozinha para dar a bênção na imagem quando vê Jesus. Aí a gente explica Jesus é. Claro que ela não vai entender, né? Assim, super. Todos os Mas mistérios, toda a ideia da grandiosidade que é, porque a gente está estudando já, você há 5 anos, quanto você já estudando 5 anos e quanto mais tem ainda a se estudar, né? De não, vida de sem. santo, toda coisa, então, Pode falar. não, então tem essa grandiosidade que é quase que inesgotável, né? A gente começa a Sim. estudar, vai puxando, puxando, sempre tem mais a aprender. É, o tamanho do catecismo, né, Rodolfo? Eu sempre fico com ele do lado aqui, ó, o tamanho É, do... Esse catecismo eu estava dando uma lida hoje, uma parte dele, e no iniciozinho ele fala que isso é uma síntese. Isso aqui é uma síntese, entendeu? um pouco, Então, a gente não vai ter como é, deixar de estudar, né? Isso já é uma pista, né? Já é uma pista do que é a catequese, que não é uma questão só para você fazer quando você tem os 7 anos. Então, a todos os pais e a todas as pessoas que estão assistindo,
Que fique já claro desde já que catequese é uma instrução, né? Ela é uma instrução para a fé e deve ser feita a vida inteira. Nós devemos instruir desde pequenininho com a mãozinha, né? Que fica dando a mãozinha ali para Jesus, já pede uma bênção ao Papai do Céu, até os últimos dias da vida. A gente vai estar sempre estudando, sempre se instruindo. Tanto é que a gente tem dúvidas, eu tenho dúvidas, o Rodolfo tem dúvidas, e a gente está sempre procurando sanar essas dúvidas por amor a Deus, né? Lógico. E pedindo para que ele nos dê a graça de entender, né? Pelo menos um pouquinho. Né? Porque se for para entender tudo, acho que vai demorar muito tempo. Acho que não dá, não. Dá, Mas não. até é bom você destacar isso, que a catequese não é tipo um curso, não é uma pós-graduação que você vai lá na igreja, você vai, faz e pega um diploma. Não, é o estudo religioso em si. Né? Então isso não precisa ser necessariamente na igreja, levar o filho para um colégio religioso para ter aula de primeira comunhão, ou depois. Não é isso, né? É desde o bucho que você falou, né? Tá Desde no o... bucho, bota ele para ouvir música, um Isso. canto gregoriano, acalma ele e começa a introduzir aos poucos, depois mostra as imagens e vai levando. Então, a catequese é basicamente isso. As É imagens é o cara basicamente. que sabe ler. É, isso, pronto. Aí é exatamente. A catequese é o ensino religioso em toda a sua forma. Independente se é uma sala de Isso. aula, independente se é até pelo exemplo, você mostrando o que fazer. Sua avó lá reza no texto, você queria rezar junto com ela. Era uma forma de catecismo, uma forma de ensino religioso. Né? Não Oi, tendo Vivi. idade para. Minha de catequese aí assistindo com Vivi. Oi, Alice, tudo bom, né? Pode Não falar. tendo essa. Todo mundo aí falando virado aqui no chat, né? Quem É, tiver porque pergunta. a minha aluna de catequese está assistindo, aí me avisaram aqui. Eita, que massa. Quem tiver pergunta, pessoal, coloca aqui nessa interrogaçãozinha, que fica Pronto. mais fácil de achar depois que a gente entra. E no final, se der tempo, a gente conseguir, a gente responde algumas. Não tem necessidade para você apresentar a religião para as crianças. Com que idade você pode começar a levar a criança para a missa também? Porque também tem aquela questão que a criança é muito dispersa. Né? A Mesmo, criança, ela quer sair correndo. E mas como é que você mesmo vai pegar na criança e colocar na missa por 1 hora sentada? Tem alguma idade mesmo para você começar? desde o bucho, vou falar de novo, porque assim, claro que tem que ter toda a paciência, inclusive da comunidade inteira, né? Isso aí, quando a gente tem uma boa catequese, a gente sabe isso que eu tô falando aqui. E tem gente que fica irritada, realmente. Pronto, essa pessoa que está irritada normalmente, ela não teve uma boa catequese, porque ela tem que saber aprender a viver em comunidade, né? Então a gente tá naquela, mas não tá aquela missa privada, não é só para você. Né? É importante para toda a comunidade que a criança, que mesmo que dê um trabalhinho, que ela esteja ali presente, porque ela faz parte, né, da nossa comunidade. De novo, repetindo, falei 3 vezes. Da comunidade, né? Mas ela faz A cultura parte é da do corpo. comunidade. Então, por que a gente iria excluir ela quando Jesus diz: vinde em mim as criancinhas? Ele não diz: vinde em mim só as criancinhas com 7 anos. Então, a gente deve levar desde o bucho mesmo, como eu falei, né? Até porque é bom para a mãe grávida, para as famílias. E assim que puder, também já ir levando o bebezinho. Se faz um pouquinho de barulho, tá chorando, leva para fora ali um pouquinho, acalma a criança, volta. Toda uma paciência para inserir ela, explicar também em casa, né? A educação ela já vem de casa, explicar lá a importância do silêncio para ela. Então, quando a família ela é católica, a criança ela vai se inserir nesse contexto, ela vai saber sentar-se e se portar com o tempo. Óbvio que a gente não espera isso de uma criança já muito pequenininha, né? Ela vai entender aos poucos, com a prática e com o hábito. Essa dificuldade você sente também nas aulas de catequese, das crianças muito agitadas. Conta um Sim. pouquinho da experiência. O que é mais difícil de ensinar para as crianças, se é para elas pararem para escutar, ou se é o próprio assunto que é mais complicado mesmo? Qual é a maior dificuldade assim, que você vê nessas aulas? Então, eu só queria falar só uma coisinha antes, que foi a história da paraliturgia, porque a gente falou com relação à criança dentro da missa. Então, vou abrir esse parênteses. A paraliturgia, sem querer desmerecer, né? Aquela história da salinha para a criança. É a mesma.
mantenho a palavra que eu falei, né? Jesus disse, vinde as minhas criancinhas. Se você vê a realidade da missa, se você entende o que ela é, por que você afastaria ela do seu filho, né? É grandioso o que acontece ali, né? Uhum. É o sacrifício presente para você. Então, você se ama a missa, você ama e quer isso para o seu filho. Então, você vai tentar e você vai não só amar, como querer que ele também ame, né? Então, é uma questão, assim, de quanto mais você entende, você não vai entender 100% do que acontece na missa, porque é uma realidade espiritual, mas quanto mais você procura entender e ama a missa, você vai querer passar isso para os seus. E é por isso que você leva a sua criancinha desde pequena, né? Para que ela entre em contato com Jesus Cristo, com o que está acontecendo ali, que é grandioso e maravilhoso, né? Então, voltando aqui para as dificuldades, né? Porque eu entendo que muitos pais colocam eles na paraliturgia porque ficam assim, será que eu estou incomodando os outros? Mas acho que com muita formação, se a gente investir em formação, como essa paróquia está investindo, fiquei bastante feliz, porque a gente pode trazer esse conhecimento para as outras pessoas que ficam impacientes quando vê essas crianças, às vezes, fazendo uma zoadinha, alguma coisa. Vocês têm que ter, sim, paciência e aprender a viver em comunidade, como eu falei, é sempre bom ressaltar. Porque a missa, ela não é só para você, né? Não é uma missa privada. Lembra disso. Então, todos devem fazer parte, a criança também. Você já foi criança um dia, né? As pessoas tiveram que ter paciência com você. Então, agora chega a vez da gente também né, doer um pouquinho ali, dar um pouquinho. Oferece sacrifício se estiver né, atrapalhando, já oferece ali na missa Muito, né? também. E aí, em razão disso aí, da criança hoje em dia estar mais agitada, né? Na catequese também temos essa mesma complicação. E aí eu já absorvi bem esses conceitos de ter que ter paciência, de imaginar que talvez elas não tenham tido muito contato com o silêncio, não entendam essa importância de ficar mais quietas. Eu tento passar o máximo possível que eu possa ali para eles. Mas às vezes realmente não é quase que impossível porque os pais não são assim, né? Então já fica aquela pista da importância dos pais, do dever deles, né? Que inclusive o tema que a gente veio falar, que eu não posso dar a catequese sozinha, né? Eu sou, na verdade, um papel secundário. Isso aqui é interessante de se falar. O pai e a mãe é que tem um papel primordial, né, na educação do filho. Então, se eles já trazem esse contexto de silêncio, no momento certo, de obediência, né? Aí eles já me ajudam meio caminho andado. A educação é metade da virtude. Uhum. Esclarecer essa parte? Esclareceu. Tem alguma diferença nas dificuldades entre a faixa etária ou é mais essa agitação mesmo, de concentração? Então, não tem. Porque eu Engraçado acho isso. que talvez seja mais agitado, ou não. Não, às vezes tem criança pequenininha que ela já é quieta. Tem a ver também com o temperamento dela, né? Às vezes ela é uma criança assim já, ela é Sim. mais introvertida, então por isso que ela já fica quietinha. Se ela é uma criança mais extrovertida, já fica mais difícil para ela. Então aí é que ela precisa, a criança extrovertida é que ela precisa mesmo dos pais nesse momento, assim, aquela sabe quando precisa mesmo do exemplo. Alguém falou aí, eu vi, o exemplo é o mais importante, sim, porque ela não vai ser de uma maneira, tipo, não tem como o pai e a mãe querer que ela seja de uma maneira se eles também não são. Não tem como querer que os filhos sejam mega religiosos, que amem a missa e fiquem bem quietinhos se você também não faz isso. Eles vão olhar primeiro para vocês. A primeira pessoa que eles olham é você. Tanto é que estão com medo, olha primeiro para quem? Para os pais, né? Já é a dica aí. Então, eles vão olhar para vocês. Vocês amam a missa, eles vão amar a missa. A criança, ela fica de joelhos diante de Deus quando os pais se ajoelham diante de Deus, né? Entendi. É, então você falou que seu papel é um papel secundário. É mais uma apresentação, uma abordagem, digamos, mais literária da Bíblia e do conteúdo da catequese, né? E o papel dos pais? Qual seria esse na formação religiosa dos filhos? Qual seria o caminho, talvez, para introduzir eles na vida religiosa, apresentar, estimular esse conhecimento? Em primeiro lugar, né, Rodolfo, a gente tem que falar um pouquinho do que é educação em si, porque a gente costuma separar a educação da educação religiosa. É um problema assim, moderno, da modernidade. Antigamente não existia isso. Ninguém se preocupava em pensar assim, não, tem a educação e tem a educação religiosa. Sempre foi uma coisa só. Porque educar, né, é conduzir esse indivíduo para fora.
E quem é que primeiro conduz o indivíduo para fora, se não os pais que estão em contato com eles, antes mesmo de se pensar num colégio, né? Então, você vai conduzir e formar um ser humano. Quem vai formar mesmo a criança são os pais. A escola ela vai dar um conteúdo ali, formal curricular, né? Conteúdo curricular, matemática, física. Se você deixar essas lacunas, elas dificilmente serão preenchidas. São os pais que formam a consciência moral do indivíduo, né? Isso que é educação. E por que ela não separa da religião? Porque a finalidade última de um católico, eu suponho assim que as pessoas aqui são ou católicas ou cristãs, no geral, né? Então, a finalidade nossa última... Provavelmente todos aqui são católicos. Eu acho que se veio algum que não é, vai se Tá, tornar, então. tá com vontade de ser, né? A Então, vontade de ser, vamos puxar. quem sabe qual é a finalidade do católico? A gente tem uma vocação primordial, que é a vocação pela santidade. Quanto que se fala isso hoje em dia? Quanto que se fala isso nas escolas, nas famílias? Quem falou para o seu filho, filho, você deve ser santo. Quando você tem um filho, vou até voltar a pergunta mais ainda. Quando você pensa em ter um filho, ou você está grávida, ou você tem um filho, aí alguém pergunta, o que é que você quer para o seu filho? O que é que você responde? Você Já responde pensa que logo na profissão, já pensa logo em mil coisas. advogado, eu quero que eles... Mas É, quando que você está querendo ali, você quer uma profissão para o seu filho, ou você quer que ele seja digno, ou você quer que ele seja bom, e você quer que ele seja santo? Eu acho que tem uma deficiência de entendimento de nós mesmos, que não estamos nos formando bem, né? A educação dos filhos uhum, consiste nisso aí. Qual a finalidade da educação do seu filho? A gente tem métodos, tem vários métodos, né? Mas para que é esquecido? A gente sabe o como, né? Sabe como chegar em alguns caminhos e esquece o para quê. Tá, médico, para uhum. quê? É para ganhar dinheiro, você quer criar um filho para que ele ganhe dinheiro. Então, no fim das contas, é um prestígio social que você quer para passar no concurso da Caixa, para ser um bom cidadão, né? Hoje em dia, vamos É, formar. hoje, esse bom cidadão, e tá raro, viu? E já tá raro. Tanta Pois coisa que é, a gente vê hoje em dia, pois nós é. nem sabemos. Então, essas finalidades, elas estão sendo esquecidas e parece bobo, parece pequeno, né? Quando eu falo assim, mas é isso que está constituindo toda a vida do seu filho, entendeu? Quando você tem em mente, nós aqui que ainda, os que ainda não são pais, mas os que são ainda dá tempo de correr, né? Sempre temos tempo de melhorar. Quando a gente lembra, nossa, mas a finalidade do católico, ela não é ser médico advogado. Claro que pode fazer parte, que pode ter a ver com a vocação dele, mas a primeira é a santidade, a primeira é a eternidade, né? Então é buscar a Deus. Então é buscar a Deus. Então eu tenho que levar meu filho, é que ele busca a Deus. Porque depois a gente não entende por que se perdeu, né? Eu recebo umas perguntas às vezes, eu não sei por que meus filhos, eles, sei lá, saíram da igreja, não querem ir para uma missa, não gostam. Mas aí a gente não lembrou disso antes. A gente não lembrou que a educação, ó, é educar para um bom cristão, para ser um bom cristão, educar para ser um homem íntegro. Homem que eu digo indivíduo, indivíduo íntegro, indivíduo de Cultivar as verdade, virtudes, com cultivar, virtude. desenvolver as virtudes, né? E é É, até que sintomático a gente vê hoje, é, a gente, não sei se pela globalização que a gente tem acesso a tudo, mas se vê muita história não tão legal, né? Você começa a ouvir alguns desastres, algumas coisas assim, e você percebe que a sociedade está se separando da igreja, sabe? Você consegue ver esses dois fenômenos acontecendo ao mesmo tempo e que parece, você pode ignorar e dizer que não tem nada a ver, mas que faz muito sentido, está tudo ligado, porque quando você se afasta da igreja, se afasta de Cristo, em que se apega, né? Você falou, a vocação do todo cristão é ser santo, então nós temos que ser criados para buscar imitar a Cristo. Tem até o livro Imitação de Cristo, que é um livro tem. fantástico. Já fica a sugestão. Eu não sei se eu estou com o meu aqui, se é fácil. Acho que não. Pronto. O meu é igualzinho a esse. É um livro muito legal. Imitação de Cristo. Imitação de Cristo é um livro muito legal que ele traz várias reflexões para você se questionar mesmo, né? Vai até cutucando algumas feridas que você nem queria olhar muito, mas tem que É. olhar. E esse é o caminho que você tem que traçar, que todo cristão tem que traçar, né? É Eu, tentar. Rodolfo, você sabia? Eu não sabia, por exemplo, quando eu era muito mais jovem, bem mais jovem, criança, eu não sabia que a gente tinha que buscar a santidade. Sabia Veja, não.
Veja que coisa. E agora eu estou tentando passar isso para eles na catequese, para que eles saibam, né? Eles saiam de lá sabendo que precisa disso. Eu vou te dizer, eu não sabia nem que tinha livro escrito por santos, eu não sabia nem a real dimensão que era a literatura católica, né? Eu achei que era só a Bíblia. É tipo, tá ali a Bíblia. Eu fui descobrir o catecismo ano passado. Apesar de ter feito primeira comunhão, eu não tinha visto o catecismo como um livrinho, com uma coisa todinha. Eu descobri por causa da Crisma, no começo desse ano, final do ano passado, começo desse ano. Então, são coisas que não são apresentadas tão facilmente. Você não tem acesso fácil, né? Tem muita coisa acessível que não presta, de outras coisas aleatórias, mas o conteúdo cristão que deveria estar à disposição e à mostra só está, pelo menos quando era mais novo, estava muito restrito a pequenos núcleos dentro da igreja, às vezes, sabe? Isso, Eu isso acho também e reflete justamente essa questão. Tanto como a gente já cresceu difícil, hoje também é difícil, né? Aí a gente que tem que fazer a nossa parte, né? A gente vai é, tentando aparar essas arestas, porque é uma educação que realmente vem sendo deficitária há muito tempo, né? Vem sendo deficitária há muito tempo. Como eu falei, eu não sabia que a gente foi criado para ser santo, que essa era a vocação principal do cristão. Na verdade, eu não sabia para o que foi criada, que é uma pergunta que a gente responde na catequese. Por que fomos criados? Que é para que a pessoa não crescer num desespero de não saber por que foi criado. Então, às vezes, você está lá, aquela pessoa incapaz de descobrir sua vocação, incapaz de saber por que está lá no mundo. Fomos criados vocação é para uma palavra da conhecer. moda, né? Hã? Vocação agora é uma palavra da moda. Agora todo É, mundo quer saber a vocação. mas entender ela é que está difícil. É, A gente foi criado exatamente. para conhecer, amar, servir e, ao fim de tudo, obter a vida eterna, retornar a Cristo, religar, né? Religar, que é o nome da religião. Religião significa religar. É por isso que a gente vamos, né, tá aqui nesse caminho, para que no fim das contas nossa alma que tem sede de Deus e que só encontra repouso nele, a gente retorne a ele um dia. Por isso que a gente vem com esses conceitos, essa instrução da catequese, né? Nesse sentido, conhecer, amar e servir, exatamente. E aí, essas lacunas, né, que são deixadas, não é só pela escola, somos nós que deixamos. Então, a gente tem que passar esse tipo de conceito e formar a consciência moral das crianças, né? Eu sei que não é uma tarefa fácil, mas se a gente empurra só para a educação curricular e formal e ficar respondendo de forma sistemática, toda vez que alguém lhe perguntar o que é que você quer para o seu filho, que você realmente só quer que ele seja um médico, então se ele for um médico psicopata, ok, né? Um cara ruim e médico, tudo bem, ele é milionário, mas ele é médico. Entendeu, gente? Então a gente está ocultando nessa resposta o principal dela. A gente às vezes É revela nossa frustrado, né? Às vezes você está cultivando e buscando uma coisa externa, exterior, e esquecendo de preencher, esquecendo de fazer a base, né? Você tem é, que construir a casa sobre a rocha. Não adianta você querer uma casa muito bonita no meio da areia. Não isso. tem condição de se manter em pé. Não, mas é óbvio que eu estou dizendo dentro dali, mas não é óbvio para a criança, tá? Não é óbvio para ela. Não acho que porque na sua cabeça você já acha que quer que ela seja boa, que só porque está na sua cabeça ela vai ser boa. Não, ela precisa primeiro ver você sendo bom, ver você com a virtude da religião, para que ela, a partir dessa personalidade que você é, íntegra, ela possa copiar você, né? Porque quem ela vai copiar são os modelos que estão próximos a ela, né? Ela não tem acesso a muitas outras coisas ali. Então, se você for essa personalidade íntegra, você quer que seu filho vá para a missa, você quer que ele entenda a primeira Eucaristia, entenda o que está acontecendo, então seja você um pai católico, seja você uma mãe católica de verdade, né? Sejam íntegros para essas crianças, sejam exemplos para elas. E aí sim vocês vão matar essas lacunas todas, que não vai ter professor de história que vai chegar para preencher ela, não. Porque eles já estão vacinados, né? É como que uma vacina, essa consciência moral que você passa para o seu filho. E E aí, se você também não se apresentar como esse modelo, alguém vai, né? Se isso, os se você pais dentro de casa vai. não se mostrarem como modelo e fica esse vazio, a criança vai procurar o modelo. E aí também vai muito de onde ela está frequentando. Se ela estiver na igreja, a chance dela ter um modelo bom
íntegro, com bons valores, é grande, né? Se ela não tiver, se ela tiver desgarrada, perdida, sei lá onde, quais serão os modelos que ela vai trazer para ela, né? Então, parece até, falando assim, até me soa muito estranho, porque parece uma coisa fora de realidade, mas é o que acontece muito, inclusive, né? Muito, muito mesmo. Você vê muitas famílias por aí, muitas jovens que acabam indo e se desviando do caminho. Muitas vezes Sim, por e essa até falta de presença dentro porque, né? de casa. Às vezes a gente não sabe É, o motivo. Por que que desviou? Mas é como falei, vocês foram à missa, né? Vocês realmente levaram. Eu tô avisando há muito tempo, que desde o começo da live, leva desde o bucho. Eu sei que é difícil, vai ter os pode momentinhos ter que você, erro. né, vai, vamos dentro da realidade. Aí começou a chorar, então vamos ali para fora, leva a criança lá para fora, acalma a criança, volta para lá, vai, volta. Educar, não é isso? Vai, volta, vai, volta. Você não tem que repetir com o seu filho 5 vezes o mesmo desenho, então tem que sair e entrar na igreja 5 vezes. É com tudo, né? Isso ali é o processo educacional mesmo dele. Até que ele entenda 70 vezes 7, né? com Tem que sair, entrar e sair 70 vezes 7. 70 vezes 7. É, Até deixa esse aí. Aí colocaram, ó, foi a Ana botou, deixa se esfregar no chão. E aí você, claro, você, como eu falei, você vai tentar acalmar a criança, mas vai levando, vai tentando inserir aqui. Pode até sair mais cedo, eu nem indico, eu acho que é para ficar mesmo. Você, se fosse outro canto, você ficava, né? Então, vai insistindo que com o tempo ela vai se adaptando, né? Isso aí eu sei porque eu já vejo acontecer como catequista. As crianças que sempre vão com os pais, elas já não têm mais problema de ir. Mesmo agitadas, né? Não liga para os olhares, não ligue para os olhares tortos. Inclusive, tenha caridade com ela, sabe por quê? Porque a pessoa que está com o olhar torto, ela não teve uma boa educação, né? Ela não teve, ela não entendeu isso que eu estou falando, esse contexto de viver em comunidade. Isso ela não tem ainda. Então, é até uma coisa penosa de se ver. Quem tá certo é você, né? Então, leva lá para trás também. As mães estão aí interagindo. Leva lá para trás, né? É uma Inclusive, dica boa para saída, né? Você sentar próximo das saídas, né? próximo vai sair. Obviamente agora com a pandemia não dá para ficar levando as crianças também, a gente está num momento delicado que tem que ter um cuidado redobrado com essas questões. Então, para agora não é muito isso, mas quando voltar à atividade normal, procura sentar próximo das saídas, porque fica mais fácil de alguma coisa, você sai rapidinho e volta, para também não ter que ficar passando no meio de todo mundo. Né? É uma dica até Se legal. informa onde é que é o banheiro, né? Se informa onde é que tem água, onde é que tem banheiro. Antes de entrar mesmo na igreja, você procura alguém que saiba mais. Aí chama uma secretária, alguém pergunta onde é que é o banheiro, porque às vezes a criança fica perreando para ir, né? E aí, outra mãe aí, Stephanie, eu já sento nas pontas. Então, as mães estão dando as melhores dicas aí, vocês vão lendo nos comentários. Olha, e Marcelo falando que por muito tempo ele privou os filhos da missa por se preocupar com isso. Hoje ele leva o filho dele e o filho dele é uma figura. Olha aí. É muito bonito o filho de Marcelo, muito, muito animado. Ele fica lá e fica na missa todo certinho, todo quietinho ali na dele também. Super educado, inclusive. Tem um bom modelo, viu, Marcelo? Inclusive, eu vou matar uma dúvida aqui também, que a Ana perguntou. Deixar comer é errado. Você pode usar como estratégia no início, né? Leva um brinquedo, uma comida. Dependendo da idade, não tem problema, né? Por causa da idade da criança. Com o tempo, você adapta ela a não querer isso no momento da missa, entendeu? Já vai tirando aos pouquinhos. E aí, se ela chega, sei lá, com 7 anos, mais ou menos, que é a idade da razão, você já vai tirando isso aí mesmo, porque ela já vai entrar na catequese, 7 anos, pronto, o livrinho de pintar. Todas essas dicas aí vocês podem aplicar com crianças bem menores, né? Quando ela for chegando nessa idade da razão 7, você já vai educando ela, conduzindo a ficar já mais em silêncio e quieta, porque ela já é capaz. Eu lhe afirmo, né? Porque eu sou catequista, eu já vejo muito. Então, ela é capaz de ficar quieta por 1 hora e pouco. Ela consegue sim. Então, a gente já usa como estratégia no início e depois já vai tirando. Procurar atividades mais silenciosas também, tipo fazer pintar, né? Pega um desenho, bota para pintar, que é mais silencioso. Então vai ouvindo uma música mais calma também, que dá essa interiorização.
Vai para né? uma missa mais calma também, essas missas. Porque tem É, missa que é muito agitada. Você leva a criança só falta querer entrar, né? Acho que entra no modo show. Ela já entra no modo elétrico. Procura uma missa, assim, que tenha músicas mais calminhas aí para elas. Se estiver comungando, não, mas aí a criança que já está comungando, ela não vai comer na missa, né? Quando ela já está catequizada, né? Já está querendo, já está entrando aí na fase de comunhão mesmo, ela não vai comer mais na missa, porque ela já entendeu como se porta. Mas existe um processo. Por que é que eu estou falando que essa catequista está moderna, está deixando pintar? Mas não é, porque a gente está trabalhando com a realidade dos fatos. Tem criança muito agitada. Você vai contra a natureza dela, o que é que você vai ganhar, né? Contra a natureza dela. Então você vai driblando a situação. Ela é muito pequenininha, por que ela não pode, né? Realmente. Com o tempo ela vai conseguir. Não é uma educação, isso é educar. Educar a gente não começa da noite pro dia e não consegue transformar um menino num gênio da noite pro dia. Mesma coisa com religião. Não vai não virar um vai santo, ser, e também não vai ser pela força, né? Você não vai ganhar a criança pela força. Ele talvez até não. obedeça pela força, por medo de algum castigo, coisa do tipo, mas ele não vai ter aprendido, não é? Então, lidando com as circunstâncias da criança, lidando com o temperamento dela, lidando com a forma dela reagir, você consegue educar ela para ela ficar ali, porque educar também é isso, né? Não é você obrigar ela a fazer aquilo, é você ensinar ela como fazer. Isso. É isso mesmo. Ela tem que ir ficando. Conforme a educação vai acontecendo, ela vai deixando ela mais independente, não é isso? Então você vai conduzindo para que ela faça. Essa é a questão. Inclusive na catequese também, é o mesmo conceito que a gente aplica de educação geral, é o mesmo da catequese, né? E aí, deixa eu ver mais que teve umas dúvidas aqui. A gente lê só no final ou pode ir lendo de vez em quando? Pode lendo. Tá, teve uma que falou que tenta deixar o máximo que pode, sentada atrás, dicas dos pais. Bom, eu vou falar aqui só de uma coisa aqui, uma indicação para os pais, que eu me lembrei, de um documento, que inclusive eu falo muito com a Ana sobre esse documento, que é o do Concílio Vaticano II, sobre a educação dos pais. Eu coloquei no meu drive, tá? Coloquei esse documento para quem quiser ler. É Declaração sobre a Educação Cristã, de 1965. Por que ela é importante, esse documento, para os pais e para os católicos? Se é católico, tem que saber desse documento. Lembra dele. Tá lá no drive, pode acessar, viu? Essa declaração do Vaticano, ela assegura aos pais esse dever de educar. É uma obrigação? É uma obrigação, mas é uma segurança para nós, que Estado nenhum vai tomar esse direito seu, direito e dever, né? Estou misturando aqui, porque para mim é o melhor documento. É um direito e um dever ao mesmo tempo, né? E aí, direito porque você assegurar seu filho da educação que você confia. Então, você não vai colocar ele no colégio que você não confia. Mas, ao mesmo tempo que é uma obrigação do pai, a educação, em primeiro lugar, ele fala assim, ó, tem uma frase bem legal. Os pais que transmitiram a vida aos filhos têm uma gravíssima obrigação de educar a prole, tá? E por isso devem ser reconhecidos como primeiros e principais educadores. É por isso que eu falo que a minha missão ela é secundária. Porque a dos pais, ele não é só uma obrigação, ela é uma gravíssima obrigação, tá? Então é imperativo. A igreja está mostrando aqui o caminho. É você que tem a primordial, né? E eu e a igreja, os padres, é o papel secundário, né? E também dizendo assim, ó, essa função educativa é de tanto peso que onde não existir, dificilmente será suprida. E é o que a gente falou recentemente aqui sobre, ainda agora, não foi, Rodolfo? Sobre assim, vir um professor, vir alguém de fora, e às vezes parece que virou a cabeça dela. Não é que virou, é que existia uma lacuna, né? E essa lacuna foi preenchida pela primeira pessoa que quis dar atenção para esse ser. Então, se você conseguiu formar essa consciência moral dele, nesse período da infância, não vai vir ninguém, ele está vacinado, não existe lacuna para que ninguém preencha. Por mais que às vezes a gente tenha alguma tentação ou outra, ele volta, nós somos o filho pródigo. Nós voltamos sempre. Porque temos a consciência aqui né, a virtude da religião e a consciência moral que nos impede de chafurdar. A gente vai voltar, né? Então tá bem claro nesse documento, ela é muito importante para os pais que vocês
né? Vocês, pais, são os primordiais. Eles já têm que chegar na catequese com um pouquinho ali desse tipo de conhecimento, né? Que aí vocês ajudam a catequese. E não é nem só nessa questão da agitação, né? Porque a agitação varia o temperamento, é só os valores mesmo, de compreender, né? Isso. Porque também para ninguém ficar medindo o filho se ele está Não, avançando ou não por comportamento, porque também não é isso, né? De não. forma alguma. Tem uns que são mais acelerados, elétricos, outros são mais calmos, varia de cada temperamento, O cada tempo, personalidade. às vezes é uma questão de temperamento. E mesmo assim, uma criança que ela é mais animada, ela consegue ficar tranquila na missa com o tempo. Com o tempo ela vai conseguir. Por quê? Porque ela viu a devoção dos pais. Gente, eu já cansei de ver, assim. Ela Cansei vê o não. pai, vê a mãe. Mas eu já vejo, eu vejo. Preste atenção vocês na missa. Quando o pai e a mãe ajoelham, a criança faz o quê? Ela Ajoelha ajoelha. junto. Se ela tem uma É verdade. idadezinha já maiorzinha, ela vai lá ajoelha também. Fica olhando para saber quando é que ele se levanta. Quando ele se levanta, ela se levanta. Porque ela entendeu que era para se levantar, né? Então isso aí já é a criança que já está um pouquinho mais educada, né? Aí ela já vai repetindo os atos. E se ela tiver distraída, é que ela repete mesmo. Repete e faz igual. Então é o exemplo ali dos pais. Sejam católicos para que seus filhos sejam católicos, né? Falei isso, mas é sempre bom repetir. Teve uma Diz mais. missa que eu fui, que eu vi depois da comunhão, eu vi uma criança, o pai, acho que foi o pai, fez a comunhão, depois sentou, foi, se ajoelhou, foi rezar. Aí a criança foi e ajoelhou com ele. Aí a criança ficou agoniada, ela levantou. E o pai ainda ajoelhado. A criança olhou e voltou, ficou ajoelhado de novo. Porque vai seguindo, né? Vai obedecendo o modelo que ela está vendo. Então, pô, meu pai não levantou ainda, por quê? Então tem que ficar ainda. Então, E se a tem missa essa é expectativa. silenciosa, ele não vai querer sair gritando. Tem isso também. Você acha que ele não... Criança tem vergonha também, né? Então você vai com uma missa assim mais tranquila, não indica você levar a criança para uma missa jovem. Coitada da criança, gente. Ela não tem noção ainda. Então, você tem que saber. Às vezes, aquela bem cedinho é um bom horário, com menos pessoas também, né? Mais tranquila, né? É. Se Às não vezes a levanta, criança já está acordando, a criança está acordando meio sonolenta, é. Ó, essa ela daqui que fica quer mais comungar, quietinha. muito interessante, a criança querer comungar, sabe? Inclusive, eu tanto não sou muito a favor da paraliturgia que eu falei, né, das salinhas, porque eu acho que priva a criança daquele momento maravilhoso que é a missa. Não que elas tenham má intenção, tenho certeza que quando a paróquia faz isso é com boa intenção. Mas eu, como catequista, não posso ser a favor, né? Porque para mim tudo é catequese. Uma imagem é catequese. Você pega uma imagem aqui já é uma catequese para a criança. Então a missa nem se fala. Então também não gosto muito da história do pãozinho que dá, sabe? Porque eu acho que tem que criar a expectativa na criança. Já ouviu falar dessa história do pãozinho? Não, Porque eu já até falei aqui no perfil uma vez, tem umas paróquias que também desenvolvem isso, querendo cativar, mas aí você tira a expectativa da criança do dia da primeira Eucaristia. O ideal é que ela chegue na catequese sem nunca ter comido pãozinho bem nenhum, porque ali tem que esperar o dia certo, o dia da primeira Eucaristia, no qual ela não vai comer só um pãozinho, mas o corpo de Cristo, né? É isso entendi. mesmo. Eu Ser nunca bom. tinha visto essa questão de um pãozinho. Como é que fazem? É um pãozinho diferente, é separado para a criança? Às vezes o padre pega uns pãezinhos, achava o máximo, mas já não acha mais, né? Eu acho. Eu expliquei porque aqui não pode. Tinha uns pãezinhos assim que o padre benzia, né? Então era um pão bento, não é de forma alguma eucaristia. Mas aí as crianças iam lá para frente para comer. Acabou que teve várias reuniões entre as dioceses e eles decidiram que não poderia mais fazer isso, porque confunde a cabeça da criança que está em Uhum. processo educacional, para que quando ela chegue no momento adequado, ela ela vai entender que é o corpo de Cristo e não vai confundir com outras doutrinas, entendeu? Que só abençoa um pão e ali você pode comer. Então aí confunde realmente a cabeça do indivíduo. Esperar para que a criança tenha o total conhecimento do sacramento, né? Isso. Faz parte Porque, do tratamento essa espera. porque
comungar é o momento máximo, né, da nossa fé. Assim, é você estar lá diante do corpo de Cristo, você está recebendo ele, então é um momento espiritualmente falando máximo da nossa doutrina, nossa religião. Então, você banalizar um pouco isso pode realmente confundir a criança. A Nesse missa sentido. não acabou ainda, exatamente. E não sei se é só de Campina, não, porque eu acho que aqui ela é de Natal, talvez tenha tido lá também. Na minha paróquia tinha. Mas graças a Deus já está sendo abolido isso aí. Mas foi um exemplo que eu quis dar, assim, né? Porque tem muito a ver com pais, filhos, e alguns pais aí já passaram por isso. Depois de pãozinho, não pode ir embora, só pode ir embora depois da bênção, né? Falta de formação também, mas a gente vai correr atrás dessas formações. Diz mais, tem mais perguntas? Estou procurando aqui ver se alguém tem alguma pergunta. Se alguém colocou uma pergunta, até agora não. E aí Veri falando aqui. a missa é a principal catequese, né? Não, tipo, a gente fala muito de catequese, mas as pessoas pensam que catequese é só ali dentro da sala com a tia. É É. importante porque eu vou ter um conjunto de coisas para né, ensiná-los ali e de forma sistemática, né? Como um livrinho. Por que o livro é bom, o Catecismo Amarelo? Porque ele está explicando de forma sistemática cada sacramento. Então, eu vou levar esse conhecimento para as crianças que já estão inseridas dentro de um contexto cristão. Né? Existe um sacramento que vem antes, né? O batismo. No batismo, os pais não se comprometem em educar os filhos ali na fé. Então, supõe-se que elas já entram educadas na fé, né? Com essa educação encaminhada. Isso é Uhum. importante. Faz parte do gravíssimo dever que eu falei. O documento vai estar no drive, para quem quiser ler. E pela tua experiência, as crianças já vêm com essa base ou varia muito? Vem Não, não? né? Acaba sendo o papel da catequista construir essa base enquanto ensina Mas aí a é como própria os pais literatura. faz modelos, né? Então é muito difícil, por mais que eles gostem muito de mim ali, é muito difícil que eles se mantenham, porque eles não vão estar perto de mim o resto, né? Por mais anos e vários anos. Eles vão ficar comigo ali 2 anos, certo? Aí quando chega no outro ano, eles ainda lembram de mim. Mas vai passando os anos, eu não vou estar ali presente. Quem que vai estar? São os pais, e se eles não forem, vai ficar muito difícil, né? É Uhum. muito difícil mesmo. Assim, tem normalmente uma ou outra criança que são inseridas no contexto católico mesmo. Mas, mesmo assim, eu acho que tem a graça de Deus. A gente também tem que contar com a graça de Deus. E acaba dando bons frutos. Mas a gente não pode contar só com isso, gente. Tem que fazer nossa parte. Às Peraí. vezes Deus vai lá, recupera uma ovelha perdida. É Declaração sobre a Educação Cristã do Concílio Vaticano II. É porque é tão grande o nome que eu tenho que ler. Declaração sobre a Educação Cristã, de 1965. Você pode dizer, nossa, Camila, 1965, nada atual. Mas nossa igreja não é assim, gente. São 2.000 anos de igreja. Então, todos os documentos, os concílios estão todos uns de acordo com os outros. Não tem, valeu, aí quem colocou. Não tem um concílio que anule o outro. Isso não existe, né? Então, todos os concílios eles estão concisos uns com os outros. Os documentos todos são válidos. Então, você pode pegar um que já existia até antes desse de 1965, até antes dele, vai estar no drive, viu? E vai estar de acordo com essa educação cristã. Isso não mudou, né? Por quê? Porque Deus é eterno, né? Jesus é o homem eterno. Então, a gente nunca vai sair de moda, porque está inserido na eternidade. Então, é E esse não é documento. uma coisa muito de você dizer que está antigo, né? Porque a fé cristã ela é renovada já faz 2.000 anos. Né? Então, 2.000 anos que Cristo nasceu, que temos toda a história aí sempre se reafirmando. Um dia desses me perguntaram porque eu estava voltando para a Igreja Católica, né, que eu passei um tempo fora, mas me desgarrei um pouquinho, mas Deus me trouxe de volta. Eu disse, putz, velho, como assim? Né? Como assim? São 2.000 anos de história sendo renovadas e confirmadas e convalidadas diariamente. É. Não tem como você olhar e dizer não, sabe? Mas assim, esse estudo, essa prática, esse conhecimento, esse acesso a esses documentos é fundamental porque muita gente sai questionando sem nem saber o que está falando, sem nem ter pesquisado ou até pesquisou pouco, não achou e desistiu. Então, esse primeiro contato dentro de casa é fundamental para que você tenha uma instrução e consiga apresentar
né, a real dimensão do que é a doutrina católica, que não é apenas um conjunto de regras e ordens que devem ser seguidas, mas tem toda uma espiritualidade, tem um sacramento, tem uma coisa muito grande sendo edificada ali, que não é apenas um ato, não é apenas uma obediência por obedecer, tem um sentido. E isso é o papel dos pais, né? E É memória, né, buscar Rodrigo? essa devoção. Como? E nem é só memória, né? Isso não é só uma Pois memória, é, né? pois é. É a atualização do sacrifício, do maior sacrifício. E fazer, na realidade, a maioria das famílias tem essa consciência, mas querem os filhos na catequese. Sim, isso é verdade, porque olha só, gente, a verdade seja, a maioria das famílias não são católicas. Sabe aquela frase católica praticante, né? Não existe. Então a maioria é aquele o tal do católico que vai na missa de sétimo dia, vai no casamento que é na igreja, leva o menino para a primeira Eucaristia. Então ali a gente está contando só com a graça, né? Está contando com a graça, porque essas pessoas elas não estão instruídas na fé. Se elas estivessem instruídas, elas sabiam que tem que ir todo domingo para missa. Já começa daí. Por quê? Porque não ir no domingo para missa é um pecado mortal. Então você já vai por pelo menos temor a Deus, pelo menos temor, né? Mas o ideal é que a gente vá por amor, né? Com o tempo a gente começa a amar aquilo ali que está acontecendo. Tem uns vídeos hoje, uns filmezinhos tão lindos que mostram que é a missa. Já dá para mostrar para a criança também. Tem O Grande Milagre, se eu não me engano, no Netflix, que é um filme muito bom. Nossa, muito bom mesmo. E aí a criança pode ver o que é a missa. Eu passo para as minhas crianças todo ano, toda catequese, eles veem o que é. Aí a partir dali, todos eles já falam assim, não tem uma criança que diga assim, eu faço, vocês vão domingo para a missa? Com certeza, assim, tipo, elas já saem loucas para ir para a missa. Entendeu? Não é mágica, não. É porque elas estão em contato com a coisa que elas não sabiam que existia, né? Hoje, sabendo o que é a missa, por que eu iria abrir mão disso, né? E a gente sentiu muita falta disso nessa quarentena. Pôde sentir falta, né? Nessa quarentena a gente É verdade. pôde sentir falta. Então, o católico de IBGE. O que fazer com os católicos de IBGE? Catequizar. Não só sou eu que sou responsável, vocês também são. E de evangelizar por, todo, por todas as nações. Então, não só sou eu que tenho que evangelizar, como catequista de criança na paróquia, inserida ali na pastoral. Todas as pessoas que são católicas, elas são responsáveis por evangelizar. Então, nós vamos chamando as pessoas, assim, chama um primo para ir para a missa, vai falando do evangelho, pega o Instagram, publica alguma coisa, divulga a live, né? Manda pro povo a live, vocês É, já estão fazendo alguma coisa, se vocês estiverem mandando a live. pois é, já vai chamando o pessoal que gosta se interessa por coisa mais dinâmica, né? E até pelo exemplo, lá em casa mesmo, eu que comecei a ir para missa, com o tempo minha namorada começou a ir comigo, agora minha mãe, meu tio, então uma pessoa começa a praticar, as outras vão vindo, né? E isso é que é legal, é evangelizar pelo exemplo. Não é também sair pregando e falando, porque se a pessoa não quiser ouvir, também não vai ouvir. Também tem Perfeito. muito isso. Que a gente também tem que tomar cuidado também quando for evangelizar as crianças, porque às vezes ela não está querendo escutar. Então, como é que você faz? Você vai botar ela na cadeira e forçar ela a ouvir? Não, você tem que realmente liderar pelo exemplo. Né? Como você falou, várias vezes, inclusive, que é pelo exemplo que a criança vai ser catequizada, vai aprender. Aquela coisa que a gente sempre escuta. Não adianta só falar. Você ficar falando em virtude, virtude. O que é que adianta? É ser. Né? Eu falei no início, sejam católicos. É ser. Né? Então, falar, o que é que vai dizer a criança? São um monte de palavras. Ela vai fazer o que com essas. Não vai conseguir associá-la, não vai conseguir trazer para a vida dela, né? Que isso que é a real educação, né? Ela poder ouvir e trazer de forma concreta para a vida dela. Né? Tanto é que a gente usa os desenhos que elas estão assistindo. Eu tento falar na linguagem dela, eu tento trazer isso para que ela entenda que é importante, que é bom. Ah, olha que legal ser bom, né? Elas vão entendendo que é legal ser bom. Então, o que é que adianta se eu ficar só falando e não for? O que é que educa mais? É o que eu escrevo no quadro ou que eu mostro para elas, né? Cada vez, cada aula, ou que os pais mostram para elas. Então, é para você trazer alguém para a Igreja Católica, você que quer trazer sua mãe,
quer trazer seu pai, um namorado, muita gente quer trazer um namorado para a igreja, né? Ah, eu queria muito que meu namorado fosse católico. Então seja. Pronto. Basta você ser e aí confia em Deus que o resto é com ele. É isto. Temos mais 5 minutos. Quer dar uma palavrinha final? Bom, tem perguntas aí ou tá tudo tá para você já Eu acho que esclareceu? você já respondeu todas aqui. Deixa eu só ver se alguém mais tem alguma coisa. Porque eu vou abrir caixinha, como sempre, eu sempre abro caixinha e agradeço demais o convite. Eu gosto muito de falar desse assunto, né, como catequista mesmo. Eu estou sempre em contato com os pais, então isso para mim é minha vida mesmo. Então eu fico muito feliz com o convite, com a confiança de vocês. Uma paróquia que é de Recife, né, nem da minha cidade, assim, muito me emocionou esse convite. E é isso, eu só tenho muito a agradecer a todos que estão aqui, né, acompanhando, e a vocês e a você, Rodolfo, que me chamou. Nada, obrigado a você, porque foi muito boa, muitos esclarecimentos e muito conhecimento compartilhado. Tá? E daqui a pouco tem um texto, né? Que você vai rezar agora no seu Instagram. Bem lembrado, eu vou rezar o texto sim. Vamos fechar essa live e no meu perfil vai ter o texto mariano. Toda segunda-feira eu rezo o texto, tá? Então, os textos, os mistérios gozosos, já já. Então, quem quiser, daqui a pouco, 9h30, no Instagram da Camila, vai ter o texto para a gente rezar todo mundo junto também. Tá bom? Valeu, Camila. Tchau, Tchau, tchau. tchau, Vou gente. fechar. Vou os outros avisos aqui, porque semana que vem vai ser a semana do nosso pároco, né? Nosso Bom Jesus. Do dia 6 ao dia 9 vão ter várias missas. E dia 9 de manhã, às 10 horas, vai ter a missa presidida pelo nosso bispo. Então, para quem quiser, entre em contato com a Secretaria da Pastoral, da Secretaria da Igreja, da Paróquia. Temos camisas, né, do nosso pároco, temos. Nosso pároco não, acho que não é. Estou confundindo o nome. Mas tem lá máscaras e camisas para todos que quiserem, tá? E muito obrigado a todos. Boa noite e fiquem com Deus.